Finalizado um terço da Série A de 2021, o Fortaleza se mantém firme na terceira posição do campeonato. Isso por si só tem balizado as discussões sobre o futebol no Nordeste como um todo e até em grande parte do país. Muita gente tem dito o seguinte: olha, nós não podemos nos basear pelo que acontece no Fortaleza. O que acontece no Fortaleza é mágico, é uma exceção, é uma sorte, é um bambo, como se diz por aqui. Afinal de contas, o que acontece no Fortaleza é mesmo um acaso? Vamos discutir um pouco sobre esse time que tem jogado muita bola e tem chamado muita atenção no Campeonato Brasileiro deste ano, depois da nossa vinheta. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição, caso você ainda não seja inscrito, também que já deixasse a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para outros torcedores. Bom, eu vou dividir essa minha análise em 3 eixos, tá? Primeiro, analisando um pouco o futebol jogado do ponto de vista qualitativo, né? Quais são os elementos que a gente tem encontrado que atribuem uma solidez ao que se passa no Fortaleza. Hoje o Fortaleza tem um futebol muito bem jogado, e isso é reconhecido, assim, você vê que tem equipes que conseguem empilhar vitórias na competição, né? O próprio Palmeiras, mas não tem chamado tanta atenção assim da crítica em termos de repertório, em qualidade de jogo, né? Inclusive com o que faz o Fortaleza com tão pouco, né? Em termos de orçamento. Você pega, por exemplo, a capacidade de investimento de outras equipes que também jogam muito bem, é muito maior, né? Você pega, por exemplo, um Bragantino, que é um time que tem feito uma campanha muito parecida com a nossa. O que eles gastaram com contratações nesses últimos 2 anos foi algo assim surreal, né? Assim, investimento nível Atlético Mineiro, né? Se você for colocar. Então, o futebol jogado do Fortaleza, a forma como o Fortaleza enfrenta os seus adversários, né? É algo que tem chamado muita atenção. Nessas 13 rodadas até aqui, o Fortaleza basicamente teve um primeiro tempo muito difícil contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, aqueles primeiros 20 minutos contra o Atlético Paranaense em Curitiba, e um jogo mais amarrado ali contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que mesmo assim não foi uma partida ruim. Então é um time que tem um desempenho muito sólido, né? Muitas vezes a bola não vai entrar, como aconteceu contra o Grêmio, quando a gente perdeu uma carrada de gols, mas o Fortaleza tem conseguido performar, né, como se diz hoje no futebol, performar com muita regularidade, e isso tem sido bastante interessante, tá? O Fortaleza tem, portanto, uma comissão técnica que trabalha muito, que é muito focada no que está fazendo, no planejamento dos jogos, na estratégia de jogo a jogo, e você percebe os jogadores focados nesse mesmo objetivo, né? Observe todas as coletivas de jogadores do Fortaleza. Todos estão muito focados no ponto de vista de pensar sobre o trabalho, sobre a importância de se condicionar, sobre a importância de encarar cada jogo como um jogo decisivo, né? Agora que eu estou gravando esse vídeo, às vésperas do jogo contra o CRB. E o Pikachu, na coletiva, fala que não tem soberba. O CRB é um time que está no G4 da Série B e que está jogando bem. Então, encarar cada jogo como um desafio particular, isso é muito importante. O Vojvoda, inclusive, deu uma entrevista muito interessante ao jornal O Povo, em que ele fala da inteligência do grupo do Fortaleza, né? Inteligência em saber interpretar momentos diferentes do jogo dentro da própria partida, né? Como, por exemplo, agora contra o Red Bull Bragantino, o Fortaleza soube massacrar no primeiro tempo, soube quebrar a velocidade do jogo no segundo tempo, soube segurar, soube matar as principais jogadas do adversário. Então, tudo isso, esse entendimento do contexto em que o Fortaleza está inserido, faz com que você deposite uma expectativa maior do ponto de vista qualitativo. Do ponto de vista quantitativo, você tem uma resposta a isso tudo, né? Hoje o Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato, sofremos apenas 9 gols. Das 13 partidas que o Fortaleza disputou,
nós passamos 7 sem tomar gols, né? Então, isso é muito interessante. Dentro de casa, aqui no Castelão, Fortaleza tem 90% de aproveitamento. A gente tem um empate contra o Fluminense e o resto são vitórias. Então, assim, a gente tem o quarto melhor ataque, marcamos 21 gols. Temos o segundo melhor saldo de gols. A gente tem o vice-artilheiro do campeonato, o Robson, com 6 gols. Só fica atrás do Matheus Peixoto e do Gilberto. Estamos com 4 vitórias seguidas e nas 4 vitórias sem tomar gols. Então, Fortaleza, ele é uma equipe do tempo presente muito consistente. Não existe nenhum indício que você olhe para o Fortaleza e diga, olha, esse time vai começar a despencar. Não tem. Não tem nenhum elemento que você racionalmente atribua a isso. Oscilações, óbvio, existem para todas as equipes. Inclusive Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Com exceção do que foi aquele Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, sempre há oscilações em um campeonato de 38 rodadas. Lembrando que o Flamengo do Jorge Jesus ele pode não ter tido oscilações depois que o Jesus chegou, mas antes ele era um time super irregular, comandado pelo Abel Braga. Bom, esses dois aspectos relacionados ao tempo presente. Além disso tudo, tem a questão histórica da competição. Né? Gente, o Fortaleza chega aqui na 13ª rodada com a marca de 27 pontos. Nunca na história dos pontos corridos da Série A, um time fora do Sudeste chegou a essa marca. E eu estou incluindo os times do Sul, tá? Nem os times do Sul conseguiram alcançar esse rendimento do Fortaleza no primeiro terço da competição. Então, assim, é uma marca que chama realmente muita atenção. Na última década, né, se você pegar os últimos 10 campeonatos brasileiros, de 2011 até 2020, isso aconteceu apenas 13 vezes. Tá? 13 vezes. Nessas 13 vezes, 12 vezes o time ficou entre os 5 primeiros colocados no final da competição. Ou seja, das 13 vezes que isso aconteceu, em 12 vezes os times ficaram entre os 5 primeiros colocados. Qual foi a exceção? Foi o Fluminense, em 2015, que terminou o campeonato em 13º. 13º que hoje seria uma zona sul-americana. Né? Uma zona sul-americana, que é a meta originária do Fortaleza para esta temporada. Então, assim, acho que o torcedor do Fortaleza pode acalmar o coração, porque a nossa briga é sim pelas competições internacionais. Existe chance ainda de ser rebaixado? Existe. É óbvio que existe. Chances matemáticas. Mas o Fortaleza, diante de tudo que eu disse, ele só tem chances matemáticas. Não há o que indique, além de um pânico que alguém queira criar na cabeça do torcedor. E só para deixar bem claro, se alguém ainda está com um pensamento mais conservador, mais moderado, sobre primeiro escapar do rebaixamento, a meta, gente, não é 45. Tá? A meta não é 45 há muito tempo. Nem a média histórica é 45. A média histórica está ali mais ou menos 43 pontos e uns quebradinhos. Então, nem a média, pegando as 20 Série A's de pontos corridos, você tem 45 pontos. Quando você pega o campeonato de 2021, ali o Z4, ele está idêntico ao Z4 de 2019. Tá idêntico. Nos dois cenários tem 5 vitórias somadas e em 2019 tem 1 ponto a mais do que em 2020. As 4 equipes do final somadas têm 1 ponto a mais. Então tá muito parecido, né? Em 2019, o Cruzeiro caiu com 36 pontos. Ou seja, com 37 pontos se escaparia. Se essa projeção se confirmar, vai ser mais ou menos isso. Tá? Com 37 pontos, você já está salvo. Hoje, a projeção é de escapar do rebaixamento com 32 pontos. Tá? É óbvio que essa projeção sempre muda. A gente já está vendo uma certa evolução dos times da parte de baixo da tabela. Cuiabá ganhou, o América Mineiro ganhou, só a Chapecoense que não venceu ainda. Né? Há pouco tempo, ninguém tinha ganhado na parte de baixo. Agora, só a Chape que está sem vitórias. Então, teve alguma movimentação. Essa projeção de 32 pontos vai aumentar? Vai aumentar.
mas como diria o Fred Figueiredo lá do podcast 45 Minutos, ela nunca aumenta estourando como uma revolução. Não vai aumentar 10 pontos disso. Não vai chegar a 42. Vai aumentar em termos de média de projeção para uns 37, 38, né? Esse é o percurso natural do campeonato, tá? Então, assim, faça uma análise aqui sobre o presente quantitativo, sobre o presente qualitativo e também sobre o que a história do Campeonato Brasileiro pode nos ensinar e pode nos tranquilizar. Hoje o torcedor do Fortaleza ele pode respirar um pouco aliviado e torcer com mais leveza, né? Torcer com mais leveza. Aí eu digo para vocês, é sorte ou é trabalho, né? Você pega, por exemplo, o Bahia, desde que começou os pontos corridos, ele nunca ficou na primeira página da Série A. O Fortaleza vem com 3 anos consecutivos, ficou na primeira página em 2019, ficaria na primeira página em 2020, mas tinha um planejamento muito centralizado no Rogério Ceni, que foi quebrado, esbagaçado no meio da temporada. Isso fragilizou demais tudo que foi pensado para o ano do Fortaleza. Em 2021, ficará em uma boa posição novamente no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é sorte, tá? É óbvio que a sorte conta, né? Isso, futebol é um jogo, então também tem elementos de sorte. Naquele jogo lá contra o Sport do Recife, o Maidana meter aquela mão na bola é sorte. É óbvio que a gente estava mandando a bola para a área todo o tempo, mas é sorte. Então, assim, não estou negando a sorte no esporte, mas você resumir o que está acontecendo agora no Fortaleza como milagre ou como sorte, é porque você realmente não está entendendo como o futebol funciona hoje em dia. Fortaleza é um resultado de um trabalho, de um planejamento e de uma estrutura que pensa o jogo de uma forma diferente. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, aperta o sino, se inscreva no canal, faça tudo o que você achar importante. Beleza? Saudações tricolores e até a próxima.